Estamos no ar com mais um Saúde e Companhia, esse projeto para levar mais saúde e qualidade de vida para todos nós. No programa de hoje, você vai acompanhar as novidades sobre as regras na cirurgia bariátrica. Algumas dicas para deixar seus alimentos muito mais saborosos. Põe tempero nele. E ainda, eu convidei dois amigos para falar de aspectos bem peculiares na área da saúde. A saúde no trabalho e a saúde nas empresas familiares. Ficou curioso? Então, vem com a gente. Mudam coisas muito interessantes. A primeira delas é que nós podemos ver o que eu chamo de correção de um equívoco metabólico. A cirurgia bariátrica, ela sempre foi indicada de acordo com a quantidade de peso do paciente, através de um índice chamado índice de massa corporal. Esse índice de massa corporal precisava ser maior que 35, que é, de maneira geral, um peso muito elevado. Só que muitos pacientes se tornam doentes e muito doentes com pesos menores, com esse índice de 30, 31, por exemplo, diabetes, hipertensão arterial. E agora o Conselho Federal de Medicina reconhece e recomenda que os pacientes com qualquer grau de obesidade, ou seja, IMC acima de 30, qualquer grau, ele já deva ser avaliado e considerada a indicação do tratamento cirúrgico, evidentemente quando o tratamento clínico não tiver sucesso, quando a doença não estiver bem controlada. Esse foi, no meu entendimento, um dos grandes avanços. Houve outros. A redução do limite de idade para a indicação da cirurgia. Adolescentes agora com 14 anos em diante já podem ser candidatos à cirurgia. Quando a gente sabe que adolescentes obesos invariavelmente serão adultos obesos e é terrível o que passa um adolescente obeso. Nós temos vários pacientes nessa faixa etária e é muito grave o que acontece com essas pessoas. É um impacto para o resto da vida muito severo, muito importante. E em terceiro lugar, eu diria, não menos importante, mas é uma discussão mais da nossa área técnica, mas que não deixa de ter importância para a população, é a regulamentação de novas técnicas cirúrgicas. Como as medicações que evoluem a cada dia, e hoje nós temos medicamentos melhores, as cirurgias também têm evoluído, evidentemente, com os conhecimentos mais atuais, de novos estudos, e nós temos a oportunidade de aperfeiçoar os modelos cirúrgicos. Alguns deles têm se mostrado extremamente efetivos e seguros, particularmente um que foi criado no Brasil. Foi proposto por um cirurgião brasileiro há 20 anos atrás e se consolidou como uma das técnicas mais promissoras que nós temos no tratamento da obesidade e do diabetes, que é a bipartição do trânsito intestinal. Então essa técnica, junto com outras 3 técnicas, foram incluídas no rol de procedimentos regulamentados, o que eu tenho certeza que vai ter um impacto muito positivo pelo fato da gente poder oferecer, principalmente naqueles casos mais graves, uma técnica mais potente e muito segura no tratamento da obesidade e de suas complicações. Talvez um dia, mas ainda nós não temos essa expectativa. A obesidade é uma doença muito complexa. Sem dúvida que as famosas canetinhas, drogas como a semaglutida, como a tirzepatida, têm se mostrado muito mais efetivas do que as medicações de uma geração anterior, mas ainda não dá para dizer que vão poder substituir a cirurgia bariátrica. Não só pelo custo, que é o principal fator limitante do momento, sem dúvida, são medicações de custo muito elevado, mas pelo fato de precisarem ser tomadas ad infinitum, pelo resto da vida, e isso causa uma dificuldade muito grande de adesão. Classicamente, pacientes que precisam de medicação para o resto da vida, como por exemplo hipertensos, próprios pacientes diabéticos que precisam de outros tipos de medicamentos, existe um percentual significativo de 25% até 30% deles que simplesmente não tomam a medicação, por várias razões. Efeitos colaterais, tem pacientes que não se dão com a medicação, como nós dizemos, desenvolvem efeitos colaterais, em alguns não respondem
como todo tratamento, na cirurgia também nós temos um percentual pequeno, mas temos de pacientes que têm uma cirurgia perfeita, mas que não têm um bom resultado. Isso acontece também com as novas medicações, com as canetinhas. É comum, quase rotina no consultório do cirurgião bariátrico, a história de que o paciente tentou tomar essas medicações e que simplesmente não viu resultado nenhum. Claro que é uma amostra viciada, como nós chamamos. Vem para o cirurgião quem não teve um bom resultado, óbvio. Claro que há muitas histórias de bons resultados, mas pela complexidade que é a doença da obesidade, pelo seu aspecto crônico e incurável, pelo fato também do custo ainda ser muito elevado, a gente não tem uma expectativa de que isso vá substituir, pelo menos em médio prazo, as cirurgias. O que nós temos certeza é que é um grande aliado da cirurgia. Não sei você, mas eu sou do tempo em que quando o nutricionista passava uma dieta, eu logo torcia o nariz pensando, vixe, vai ser comida sem graça, até que eu descobri os temperos secos, que fazem toda a diferença na nossa alimentação. Maria Eduarda, Duda, eu não posso ficar perto de você sem te abraçar, né? Porque Ave Maria, adoro. Mas eu queria saber de você, quais são os temperos que a gente pode usar no nosso dia a dia para dar um incremento, dar um saborzinho naqueles alimentos que historicamente ou teoricamente seriam alimentos sem graça? Aqui na Lucena a gente conta com mais de 40 temperos desidratados, sem cloridrato monossódico e super saudável e fresquinho para você estar aí trazendo sabor, cor. Os preferidos são a páprica defumada, alho em pó, cebola em pó. Não precisa deixar sua mão suja, né? Porque nós mulheres queremos praticidade. Então aqui você encontra um tempero ideal. Agora, tem temperos que são inclusive misturas, né, de várias ervas. Quais são esses temperos e são indicados para quê? O que mais sai é o Edu Guedes, né? Ele vai cebola, salsa, cenoura, tomate. Você pode estar usando aí no seu frango, na sua carne, em caldos. No ovinho frito você coloca por cima. O chimichurri também desidratado, ele é maravilhoso, muito indicado para carnes. Também tem o lemon pepper, que o pessoal adora para peixes, carne branca e também para uma pipoquinha. E também o pessoal gosta muito do alho, cebola, salsa e bacon, porque aí é o blend de tudo, né? Qual é o seu preferido? Meu preferido é o Edu Guedes. E o meu preferido, eu tenho que revelar aqui, é a páprica defumada. Deixa um sabor tão gostoso, às vezes até com um sabor como se fosse aqueles salgadinhos de supermercado. Isso. Quando você mistura com batata, coloca na air fryer, fica parecendo salgadinho, fica parecendo algo industrializado, só que não, só que é super saudável. Agora, você tem também alguns que são, vamos dizer assim, diferentes. Por exemplo, noz moscada em pó. Quando eu vejo a noz moscada, eu penso logo em molho de queijo. Tem alguma outra aplicação para a noz moscada? Como é que a gente pode usar esses temperos? A noz moscada é uma especiaria, né, altamente chique e sofisticada, que você vai estar usando aí molhos de madeira, molhos de carne, molhos de queijo e também até no São João, pasmem. Existem muitas comidas típicas que também adicionam noz moscada, porque ela traz aquele sabor mais amadeirado. Que bacana! O tomilho é o meu favorito e eu não sabia que vocês também têm o tomilho desidratado, né? Isso, para você colocar, quando vai fazer aquela carne, colocar naquela tábua, vai ao forno, ele fica com aquela cor, aquela crocância e um cheiro fora de sério. Então, comida sem graça de jeito algum, não precisa, né? Aqui não mais. Porque até o sabor, né, esses temperos desidratados, eles não incidem em nenhum aumento de caloria, né? Isso. Principalmente quando não tem o glutamato monossódico, né? Que é muito comum do colorau, desses outros temperos mais conhecidos. Ficam muito gostosos, duram muito tempo, mas são enriquecidos em glutamato monossódico, que é altamente cancerígeno. Então, os produtos da Lucena, os temperos desidratados, eles não possuem. E aí, por isso que ele tem um cuidado diferenciado, mas aí uma qualidade para a sua saúde ideal. A gente está acostumado ali, eu estava acostumada com alecrim, com orégano para colocar na pizza, né? Naquelas coisas assim. Mas tem uma diversidade incrível quando a gente olha para cá, inclusive vinagrete desidratado.
Em que circunstância que eu uso o vinagrete desidratado? O vinagrete desidratado você vai colocar durante o cozimento. Vai fazer aquele frango com batata, com cenoura. Você vai colocar durante o molho, que ele vai curtir no caldozinho. Vai ficar super gostoso e vai passar aquele sabor. Então, tudo que tem caldo. Agora, outra coisa só pra gente terminar, tem também os temperos que eles fazem bem à saúde, né? Que eles auxiliam, inclusive, na questão do metabolismo. Quais são esses temperos? Os principais são a cúrcuma e a pimenta caiena. A pimenta caiena ela é a the best, muito indicada aí para os shots matinais, porque ela é extremamente antioxidante, termogênica, e a cúrcuma, conhecida como o terceiro melhor alimento do mundo, Nossa! É o alimento mais anti-inflamatório do mundo. Então aí você vai estar colocando em todas as suas preparações, feijões, caldo, cuscuz, tudo. Nossa, que coisa boa! Então pronto, muito obrigada, Duda. Na dúvida, tem sempre a equipe aqui disponível para esclarecer tudo para os clientes. Obrigada. No próximo bloco, eu trago para você 2 amigos que vão abordar temas bem particulares da nossa saúde. A saúde no ambiente de trabalho e a saúde nas empresas familiares. Já pensou sobre isso? A Bebê de Natal fica no coração do Tirol e oferece diversas comodidades para todos os gostos, idades e necessidades. Tem escolinhas de futebol, vôlei, basquete e natação, além de beach tênis, academia de musculação e muito mais. Aqui você encontra loja de material esportivo, serviço de bar e restaurante, atendimento psicopedagógico, pilates, salão de beleza e estacionamento exclusivo. A Bebê de Natal, o clube da família. Serviço de qualidade com preço justo é na SESI Clínica, Avenida Prudente de Moraes, ao lado da Cidade da Criança. Marque sua consulta, 3204-6300 ou no Instagram, @SESIRN. A Bebê de Natal, o clube da família que tem escolinha de natação. Andréa Nunes é psicóloga, especialista em gestão de pessoas. Andréa, queria que você falasse pra gente o que é a NR1. NR1 é a norma regulamentadora número 1. Essa norma, ela tratava apenas do gerenciamento de riscos ambientais. No ambiente de trabalho, riscos ambientais, relacionados ao trabalho. Isso, relacionados ao trabalho. E em 2022, essa norma sofre uma revisão onde são incluídos o gerenciamento dos riscos psicossociais. Que são riscos psicossociais? Pressão, exaustão, né, no ambiente de trabalho, pressão por resultados, né? Aquele assédio moral, né? Assédio moral também, né, passa a ser incluído, inclusive adoecimento psicológico também, né? Então, tudo isso passa a ser gerenciado pela NR1. As empresas, então, elas precisam se adaptar o seu ambiente para que os seus colaboradores não tenham esse tipo de adoecimento. Foi feita uma vinculação entre o adoecimento psicossomático ou psicossocial ao ambiente de trabalho? Sim. Quão adoecedor torna-se o ambiente de trabalho em função desses riscos psicossociais. É basicamente isso, né? A ampliação dessa norma. É muito mais do que uma regulamentação, eu diria, Michele. Agora, no mês de maio, entraria em vigor a obrigatoriedade de todas as empresas, com apenas um funcionário que seja, ter um programa voltado para a saúde emocional, né, psicossocial dos trabalhadores. Houve um adiamento dessa obrigatoriedade legal. Nós ganhamos aí 1 ano para a implementação disso, mas eu diria que é muito mais do que cumprir uma norma, né? Do que cumprir a legislação. Isso torna-se obrigatório, porque do contrário haverão multas para as empresas, mas eu diria que é estratégico, né? Eu venho de realidades onde eu estive como head de gestão de pessoas de algumas empresas, onde
cuidar da saúde dos trabalhadores fazia parte da cultura organizacional. Né? E o engajamento e o comprometimento dos trabalhadores é outro. Além de, pós-pandemia, nós temos percebido um aumento substancial do adoecimento emocional das pessoas e as pessoas também estarem mais atentas a isso e a essa necessidade. Então, cuidar de quem cuida do seu negócio é estratégico. Né? Isso fará com que os trabalhadores estejam cada vez mais saudáveis e mais engajados, né? com a sustentabilidade do negócio. O índice de afastamento dos colaboradores por adoecimento mental tem crescido, né, Andréia? Tem. A gente chama de CDF, né? A Codificação Internacional das Doenças, lá no seu capítulo, né? Na sua letrinha F, significa todos os adoecimentos emocionais, digamos assim, né? E isso tem sim aumentado substancialmente. Nós precisamos ter trabalhadores saudáveis, produtivos. A partir do momento que os trabalhadores adoecem, eles se afastam e, consequentemente, o meu negócio torna-se mais improdutivo e encarece, né, para todo mundo. Então, é claro que os negócios precisam ser sustentáveis, mas cuidar da saúde das pessoas e nesse aspecto da saúde emocional, com lideranças mais maduras, lideranças mais preparadas para o gerenciamento desses times com alta performance, significa ter profissionais mais saudáveis. Não adianta você ter profissionais que trabalhem exaustivamente, que batam todas as metas a qualquer preço e a qualquer custo, porque as pessoas irão adoecer. Então, é super importante bater meta, é super importante ser produtivo, ter uma alta performance, mas isso precisa vir associado a uma saúde mental. E para isso, as empresas elas são obrigadas a ter psicólogos no seu quadro ali de RH ou uma equipe de suporte para seus colaboradores? Nós ainda não sabemos como será na prática. Isso ainda não está claro para nós do ponto de vista legal. Mas eu diria que estruturar programas de saúde mental dentro das empresas, quer seja com psicólogos, quer seja com parceiros, com instituições ou com profissionais que possam estruturar esse serviço, desenvolver lideranças para que tenham um olhar diferenciado e, ao perceber uma mudança de comportamento ou um adoecimento dos seus colaboradores, possam encaminhá-los a um serviço especializado, já significa muito, né? Porque, de novo, mais importante é a gente ter ferramentas que possam fazer com que a gente consiga identificar o processo de adoecimento das pessoas, na verdade, se antecipar a ele, né, para que a gente possa tomar algumas medidas e algumas ações de cuidado para esses trabalhadores. E isso acaba muito alinhado ao ESG, né, que trata da sustentabilidade ambiental, socioambiental, da governança e também, né, da questão do próprio ambiente, né, de trabalho. Entra muito numa sinergia e coloca aí, de repente, o Brasil num patamar ali de maior atenção aos seus colaboradores. Sim, né? É verdade. Como eu falava inicialmente, essa é muito mais uma ação estratégica do que um cumprimento de uma norma. Cumprir a norma é extremamente importante, até para não gerar prejuízo ao seu negócio, quer seja por afastamento dos colaboradores, dos trabalhadores, quer seja por ter que pagar multas, né, por não cumprimento da norma. Mas é estratégico, isso posiciona as empresas num grau de maturidade gerencial e de busca por resultados com sustentabilidade e com saúde. E acredito que é isso que todos nós buscamos. Né? Com certeza. Muito obrigada. Eu que pelos agradeço. seus esclarecimentos. Obrigada. Sêmio Timene, especialista na gestão de empresas familiares. Sêmio, que alegria ter você aqui no Saúde e Companhia. Queria que você falasse um pouquinho sobre como as relações familiares impactam no negócio familiar. Obrigado, Michele. É uma alegria estar com vocês hoje aqui para conversar um pouco mais sobre essa dinâmica das empresas familiares, porque ela, sem dúvida, é uma dinâmica única. Afinal, a gente está falando de pessoas que se amam, muitas vezes irmãos, pais com filhos. Ou seja, tem toda uma relação de amor que às vezes são colocadas em xeque
por conta dos conflitos. E que tem tudo a ver com essa pegada de preocupação com saúde mental. Quando a gente fala, Michele, que a solução de todos os conflitos está no diálogo, uma frase que não é minha, é de um querido amigo que um dia fez essa frase e eu gosto muito de repetir. Um problema, uma conversa que é fruto de pequenos problemas, às vezes se tornam grandes problemas porque são empurrados para debaixo do tapete. Ou seja, conversar sobre os problemas das empresas, das famílias, conversar com as pessoas que mais eu conheço, que mais eu amo, é às vezes muito mais difícil quando você trata com entes familiares. E isso impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas, porque não existe estacionamento de cérebro. O profissional, o pai ou a mãe que tem aquela relação na empresa com seus entes familiares é o mesmo lá em casa, é o mesmo no almoço do domingo. E não venha me dizer que uma relação que às vezes é abalada pela falta de diálogo lá na empresa não há de impactar no aniversário do neto ou mesmo naquela viagem de final de semana. Então precisa sim entender o diálogo, entender as conversas, construção de relacionamento com inteligência emocional para poder ter um bom ambiente, um sadio ambiente, não só em casa, mas também no trabalho. Tem até uma série na Apple TV falando do Ruptura, né, que trata desse momento trabalho, momento vida pessoal, né, fazendo ali um ponto, né, de um divisor de águas dos dois personagens. Só que realmente, como você está falando, não existe isso na nossa vida, né? No nosso cotidiano. E aí, Sêmio, para aquelas empresas, para aquelas pessoas que precisam lidar com problemas sensíveis, mas que estão vendo que estão adoecendo com isso, tem alguma alternativa? Porque às vezes a pessoa não conversa, não é porque não quer, é porque não sabe como começar. Aí, qual o momento? Tem o psicólogo que vai cuidar das nossas dores ali psicológicas. Tem algum psicólogo para a empresa familiar? Excelente pergunta, Michele. No mínimo, uma reflexão. Não, nós, consultores lá da Timene Gestão e Sucessão Familiar, uma empresa que eu com muito orgulho comemoro 20 anos nesse 2025, nós não somos psicólogos de empresas familiares ou de pessoas de empresas familiares, mas sim, inclusive meu sócio, irmão, somos uma empresa familiar também, eu e meu irmão Samar. Samar é especialista em psicologia, mas a ideia é qual? A ideia é levar ferramentas de gestão, de reuniões, de conversas, de diálogos para dentro das empresas familiares. Porque quando a gente para pensar, Michele, e entende que nada poderia ser mais positivo do que trabalhar aquelas 8 horas que eu trabalho por dia, com as pessoas que eu mais amo na Terra, uma daquelas que eu mais amo, minha esposa, meus filhos, deveria ser uma coisa de uma dimensão mágica. Mas, muitas vezes, por falta de saber construir esse diálogo, olha, eu não tenho talvez a receita do bolo que vai funcionar para todo mundo, mas sim a experiência desses mais de 20 anos trabalhando nesse segmento, da Timene, como empreendedor familiar com 20 anos da Timene esse ano, eu teria a dizer que eu tenho como dica aquele mantra que eu levo para dentro das empresas familiares. Um mantra não no sentido religioso, mas aquele que ganha uma dimensão e uma força muito grande quando você o repete para que ele possa entrar verdadeiramente nas veias. É aquele que diz assim: pode não ser do jeito que eu gostaria, mas estou disposto a apoiar a decisão tomada. Não é se anular. De anular da depressão, da tristeza, não resolve. Não é se anular. Quando eu tiver uma opinião diferente, eu tenho que dar um tapa na mesa e dizer: me escutem. Mas é sim negociar. Tá bom, vocês querem ir por esse caminho. Eu topo, mas eu queria voltar a conversar sobre esse assunto daqui a 3 meses, daqui a 6 meses. Se o resultado não for esse que vocês estão dizendo, eu queria voltar à conversa. Ou seja, dialogar, negociar, para que nem eu me anule, mas também não viva uma relação desgastada. Eu costumo ainda dizer que é sempre muito ruim, principalmente para você, papai ou mamãe, fundador de uma empresa familiar, quando você coloca questões como:
quando antes você nascer eu já era doutor, eu já era dono dessa empresa, eu já sabia o que fazer. Isso afasta os filhos de dentro das empresas. Em contrapartida, respeite, filhos, a história que trouxe seu pai ou sua mãe até aqui, mas é entendendo que a soma dos dois fatores, tanto a experiência desses fundadores, como a inovação, o olhar diferente dessa nova geração que chega, a soma desses fatores é que pode sim construir um legado familiar. E por que eu quis trazê-lo aqui, Sêmio? Porque em muitas das entrevistas feitas aqui no Saúde e Companhia, uma das questões colocadas foi referente a traumas vivenciados na infância. E traumas vivenciados na infância e com conexões com os pais, né? Traumas que foram ali. Eu fico imaginando que num outro aspecto, né, numa dimensão ainda muito maior, esses traumas não digeridos, não transformados, né, da vivência de pai e filho, acabam sendo transpostos para a vida empresarial de uma maneira muito mais forte, né? Então, assim, ter o seu olhar cuidadoso, ter a Timene realmente ali como uma ferramenta para ajudar essas empresas a lidarem com esses melindres que acontecem nas empresas decorrentes de situações às vezes muito mais profundas e que vêm lá de trás, para mim uma inovação muito grande em saúde, porque trata o corpo, né, da empresa, porque trata os entes da empresa de uma forma muito profunda, e por isso eu te agradeço por compartilhar aqui seu conhecimento com a gente. Olha, é um prazer. Muito alegre, muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, Sêmio. E aí, me conta o que achou do programa de hoje. Manda sua sugestão, sua crítica, seu comentário pro @SaúdeCia na TV. Lembrando que aqui você tem voz, viu? Por hoje é só, na semana que vem tem mais. A ABB de Natal fica no coração do Tirol e oferece diversas comodidades para todos os gostos, idades e necessidades. Tem escolinhas de futebol, vôlei, basquete e natação, além de beach tênis, academia de musculação e muito mais. Aqui você encontra loja de material esportivo, serviço de bar e restaurante, atendimento psicopedagógico, pilates, salão de beleza e estacionamento exclusivo. A ABB de Natal, o clube da família. Serviço de qualidade com preço justo é na SESI Clínica, Avenida Prudente de Moraes, ao lado da Cidade da Criança. Marque sua consulta, 3204-6300 ou no Instagram, @SESIRN. A ABB de Natal, o clube da família que tem escolinha de natação. Saúde e Companhia é um projeto da MR Estratégias de Comunicação, produção Maia.